Em 2019, um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil manchou de petróleo praias de 11 estados brasileiros. Foram 5,3 mil toneladas de resíduos recolhidos da costa do país. É isso mesmo, um material capaz de encher 37 mil barris de petróleo. Lado a lado seriam suficientes para percorrer com sobra toda a muralha da China. Essa quantidade é só uma pequena parte do desastre ambiental e não se sabe ao certo o quanto ficou pelo caminho. Agora, você se lembra como tudo começou? Em agosto de 2019, a primeira mancha apareceu na Paraíba. Depois, o petróleo se espalhou por Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Sergipe e Piauí. No início de outubro, chegou à Bahia e também ao arquipélago de Abrolhos, um dos principais berçários de baleias do mundo. Também foram afetadas reservas extrativistas e áreas de proteção ambiental, além de inúmeras outras unidades de conservação. Ao todo, mais de 1.000 localidades foram afetadas. O estrago foi grande. Imagine você que essa tartaruga precisou ser lavada com detergente para voltar a nadar. O mesmo aconteceu com essa ave, que precisou de socorro para poder voar novamente. Esses animais sobreviveram pela mão de veterinários, biólogos e voluntários de regiões ao longo da costa brasileira, que acompanharam a saúde de cada um até que tivessem condições de voltar à natureza. Mas o petróleo que invadiu as praias do Nordeste causou mal a muitas outras formas de vida, incluindo seres humanos como nós. Sofreram também os mangues, ilhas, rios e estuários, com suas margens e leitos contaminados pelo produto tóxico de origem ainda desconhecida. O material denso e pesado vazou em algum lugar da costa brasileira. Até o momento, não se sabe de onde veio e nem quem são os responsáveis. E o estrago não contabilizado de petróleo bruto pode ser ainda maior. Agora, é provável que uma boa parte ainda permaneça no ambiente por um longo período, gerando um prejuízo que vai muito além do dinheiro. Como, você pode estar se perguntando? Segue o fio. Resíduos de petróleo tóxico se concentram nas algas marinhas. Esse peixe aqui come a alga e fica intoxicado. Mas intoxica também o peixe maior que se alimenta dele. Isso se estende por toda a cadeia alimentar, até chegar na nossa mesa, que é quando nós comemos peixes ou frutos do mar contaminados por essas micropartículas. Além de deixar cicatrizes, esse crime ambiental também traz lições de solidariedade e mobilização, como a imensa rede de voluntários criada às pressas por ONGs, ambientalistas, pescadores e outras pessoas. Sem essas pessoas e sua capacidade de mobilização para a contenção do petróleo e resgate de animais, o estrago ambiental, social, econômico e político seria ainda maior. São essas histórias e lições que vamos mostrar a vocês no especial Vidas sob o Mar de Petróleo. Em boa parte do litoral brasileiro, milhares de pessoas vivem do sustento do mar. A pesca é uma atividade com enorme relevância social e econômica. É um setor tão fundamental que emprega direta e indiretamente mais de 3 milhões de pessoas e gira mais de 3 bilhões de reais anualmente na economia. São pescadores, marisqueiras e extrativistas que em agosto de 2019 passaram a pescar petróleo. Isso mesmo, petróleo, um material extremamente tóxico. Essa tragédia afetou as praias do litoral do Nordeste e transformou a vida de quem depende do peixe de cada dia. Este é um velho pescador que vive há décadas em Canavieiras, no litoral sul baiano. Todo paramentado de equipamentos de proteção, ele segue pela beira do mangue. É a batalha de mais um dia para recolher petróleo suficiente para encher uma dezena de barris. Os primeiros a se mobilizarem para a contenção do desastre foram mesmo os moradores das regiões atingidas, junto com as ONGs locais. Eles ajudaram o Brasil a ter uma noção melhor do tamanho da tragédia e a trazer os primeiros voluntários. Mas a ajuda só chegou mesmo depois que as manchas de óleo já estavam nas notícias. A comunidade então se organizou e criou métodos para retirar o óleo.
Profissionais da pesca e pesquisadores reuniram informações e elaboraram um manual técnico para fazer a coleta. Eles usavam o que tinham nas mãos: lonas, redes de pesca ou telas, como essas de mosquiteiro mesmo. Eles montaram, por exemplo, armadilhas fixas de captura de óleo, formadas por uma série de redes armadas em espiga ao longo do canal. Elas prendem o óleo, mas não o peixe. Foi um mutirão de limpeza de 300 pescadores na região de Canavieiras. Juntos, eles pescaram mais de 30 toneladas de petróleo nos mares da Bahia. A criação de espaços de conscientização e compartilhamento das experiências nas comunidades foi fundamental. No Rio Grande do Norte, por exemplo, a rede Mangue Mar Brasil sistematizou demandas e orientou possíveis ações junto ao poder público. Mas mesmo com todo esse esforço, o desastre atingiu diretamente o bolso das comunidades locais. Já faz 1 ano do surgimento das primeiras manchas, e o pessoal ainda está com dívidas. Alguns tiveram até a energia elétrica cortada. A engrenagem de autossustentação da pesca foi paralisada pelo desastre ambiental e precarizou a vida dessas comunidades. Uma situação que ficou ainda mais grave com a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Acompanhe o especial Vida sob o Mar de Petróleo e conheça as lições aprendidas sobre este desastre ambiental. Caranguejo, siri, ostra, tainha, camarão, manjubinha. Esses peixes e frutos do mar são consumidos no dia a dia dos pescadores do sul da Bahia, mas deixaram de ser pescados e consumidos durante uma das maiores tragédias ambientais do Brasil causada por derramamento de petróleo. Não se tinha certeza se o peixe tinha ou não entrado em contato com o óleo tóxico que manchava a costa brasileira naquela época, e muitos pescadores tiveram que congelar seus estoques à espera de uma solução. Ao todo, 14 comunidades e mais de 2.000 famílias foram impactadas na região de Canavieiras, e logo elas acabariam se tornando exemplo de mobilização para combater o petróleo. Ali surgiu uma inédita união entre universidade, comunidades de pescadores e gestores de unidades de conservação. Juntos, eles criaram e executaram um sistema prático e eficiente de mapeamento, coleta, transporte e análise de amostra dos peixes e crustáceos da região. O sistema funciona assim. Primeiro, as comunidades listaram quais espécies são consumidas e pescadas por ali. Então, os pescadores coletaram amostras de 3 estuários e 3 pontos em mar aberto. O material coletado era cuidadosamente armazenado em papel alumínio e sacolas plásticas, congelado e então mandado de avião para análise nos laboratórios. A etapa seguinte é a análise. Aqui entra em ação o Laboratório de Geoquímica Orgânica Marinha da UERJ, que, com o apoio do ICMBio e do Núcleo de Estudos de Manguezais, processaram mais de 70 amostras. O modelo cooperativo funcionou e trouxe boas notícias. De todas as espécies coletadas, nenhuma apresentou risco para o consumo desses pescados. Segundo os cientistas, esse resultado é fruto do trabalho duro e corajoso da comunidade para conter os efeitos do derramamento e garantir a segurança dos pescadores e dos consumidores. Acompanhe o especial Vida sob o Mar de Petróleo e conheça as lições aprendidas por este desastre ambiental. A exuberância do azul marinho, típica de algumas das mais belas praias da costa brasileira, foi bruscamente interrompida com o movimento da maré, que chegava carregada de petróleo. Era o avanço de mais uma mancha tóxica, dessa vez em Porto de Galinhas, Pernambuco. Com suas piscinas de águas claras recheadas de corais, a região integra a maior unidade de conservação marinha do país, a Costa dos Corais. São mais de 400.000 hectares e cerca de 120 quilômetros de praias e mangues. Um importante ecossistema costeiro que garante a vida marinha, turismo, pesca e o sustento de milhares de famílias. Os corais são organismos filtradores e extremamente sensíveis.
Por ser a base do ecossistema de recifes, qualquer alteração na qualidade da água prejudica seu crescimento e reprodução. Isso impacta em cadeia outros seres marinhos, vulneráveis à contaminação pelo petróleo. Mergulhadores relataram corais em estado de degradação e até gosto de óleo na água ao mergulhar. O principal sinal de degradação é o branqueamento, um tipo grave de doença que pode matar os corais infectados. E aqui entra a ação corajosa e rápida de milhares de voluntários, que impediram que a tragédia fosse maior ainda. Um pessoal que atendeu ao chamado de mobilização vindo de ONGs. Em Porto de Galinhas, por exemplo, foi montada uma tenda de apoio que teve um modelo replicado em outras regiões de Pernambuco. Elas foram centrais em todo o processo. Ao chegar no local, o voluntário era cadastrado e recebia os equipamentos de proteção. Outras tendas tinham suporte para alimentação, distribuição de água e um posto de saúde com ambulância, médicos e enfermeiros. Após o trabalho na área atingida, o voluntário era encaminhado para uma área de descontaminação e os seus equipamentos eram destinados a outro lugar reservado. Em alguns casos, eram descontaminados, higienizados e reutilizados. Ali havia também um chuveiro para facilitar a limpeza. Mas antes do banho, o voluntário retirava o excesso de petróleo do corpo utilizando óleo de cozinha ou produtos como biodiesel. Toda a água utilizada na limpeza escorria para uma base feita com lonas. Depois, esse líquido era retirado por um caminhão para ser tratado corretamente. Não sabemos ao certo quantos foram os heróis que se mobilizaram. Muitas vezes, esses voluntários se arriscaram sem contar com roupas e equipamentos de proteção, o que causou alergias, náuseas e dores de cabeça depois do contato com o óleo. Enquanto isso, o governo federal permaneceu inerte. A tragédia na costa brasileira fortaleceu as ONGs locais e aproximou voluntários, uma rede que se mantém ativa e fortalecida. Acompanhe o especial Vida sob o Mar de Petróleo e conheça as lições aprendidas sobre este desastre ambiental. Se afogar em petróleo tóxico é uma cena agonizante, um filme de terror, mas foi realidade para a vida marinha no litoral do Nordeste brasileiro, atingida pelo petróleo derramado a partir de agosto de 2019, numa das maiores tragédias ambientais da história do país. Foi um número enorme de animais atingidos: tartarugas, aves, peixes, crustáceos, golfinhos e até o peixe-boi marinho, que está ameaçado de extinção. Centenas deles morreram, e nem foi possível registrar todos na contagem oficial. Outros tantos sobreviveram, mas passaram por enorme sofrimento. Dos que foram resgatados, alguns levaram mais de 6 meses para se recuperar completamente. Em uma situação como essa, é importantíssimo uma atuação ágil para salvar os animais. E os profissionais de ONGs, como a Fundação Mamíferos Aquáticos, sabem muito bem disso. Sem perder tempo, ajudaram vários deles a sobreviver. E o último foi o mais desafiador. Passou 91 dias em recuperação. Era uma tartaruga que precisou de cuidados em muitas etapas. Pelo lento metabolismo dos répteis, sua recuperação é mais demorada. Foi preciso muita esponja, óleo vegetal e detergente para limpar boca, olhos, narinas e coácula, por onde a tartaruga também respira. Em alguns casos, foi preciso utilizar até carvão ativado em pó, uma técnica de limpeza que ajuda o organismo a resolver o problema. Além disso, são realizadas sessões de fisioterapia e aulas de natação. É isso mesmo, a tartaruga precisa reaprender a nadar para retornar ao seu lar. Até hoje, não se sabe ao certo quantos animais e outros organismos vivos foram afetados diretamente. O que se sabe é que as ONGs e voluntários mobilizados deram duro e amenizaram os impactos dessa tragédia. Acompanhe o especial Vida sob o Mar de Petróleo e conheça as lições aprendidas sobre este desastre ambiental. Você já viu a beleza de um manguezal de perto?
Este importante ecossistema nasce do contato entre rios e mares. Embora ele seja mais associado à região amazônica, que concentra 80% dos manguezais, ele está presente em quase todo o litoral brasileiro. São quase 14 mil quilômetros quadrados de extensão de manguezais, que vão pipocando de norte a sul do país. Infelizmente, 25% da cobertura original já foi desmatada. Quando olhamos apenas para o Nordeste, esse número chega a 40%. Mas qual a importância dos manguezais? Eles são formados por árvores com raízes expostas, por onde as plantas respiram e formam um grande labirinto. O solo é uma mistura de areia, terra, água doce e água salgada. Terreno riquíssimo para a reprodução de diversas espécies. Também é a cobertura vegetal que mais captura carbono no mundo, importante para reduzir a emissão dos gases causadores do efeito estufa. No manguezal, o sentido do rio muda o tempo todo de acordo com a maré. Quando ela enche, o mar avança pela foz dos rios. Agora, imagine esse emaranhado de raízes sendo tomados por petróleo tóxico. Foi exatamente o que aconteceu durante a maior tragédia ambiental em extensão causada por vazamento de petróleo do Brasil. Sem um protocolo mundial para a limpeza do petróleo que chegou aos mangues, voluntários, ONGs e pesquisadores tiveram que inventar maneiras criativas de conter o óleo. Tudo isso com base na tentativa e erro. Uma das soluções encontradas foi a construção de barreiras de contenção. Elas têm uma parte flutuante feita com boias absorventes e outra submersa com redes de pesca ou telas de construção. Isso impediu o avanço do petróleo nos mangues desde quando se avistou a primeira mancha no litoral da Paraíba. Em lugares onde não havia essas barreiras, as comunidades improvisaram com garrafas PET. Nos rios Jaguaribe e Timbó, uma mobilização online ajudou a arrecadar garrafas suficiente para construir 600 metros de barreira, um grande trunfo na guerra contra o óleo. Além das barreiras, as diversas outras técnicas utilizadas também evitaram um impacto maior no bolso das pessoas. Os manguezais são fonte de renda de milhares de famílias que coletam crustáceos e mariscos diariamente. Mas por serem áreas extremamente sensíveis e de difícil acesso, a limpeza total desses locais ainda pode levar muitos anos. Acompanhe o especial Vida sob o Mar de Petróleo e conheça as lições aprendidas sobre este desastre ambiental. Olá, tudo bem? Espero que sim, né? Porque nós estamos em tempos bravos aí, né? Que sejam todos com saúde, né? Em casa e nas suas comunidades. Meu nome é professor Marcelo Nunes Mestre Neto. Eu sou professor do Centro Universitário Barão de Mauá. Lá ninguém me chama de Marcelo, todo mundo me chama de Mestre Neto ou Mestre, que eu gosto muito. Tá? Eu sou formado em Biologia, sou pós-graduado em Tecnologia Ambiental e trabalho na Mauá com as disciplinas de Ecologia e de Ecologia de Populações e Comunidades. Então tem tudo a ver com o que eu faço, né? Isso que eu vou comentar com vocês aqui, né? Pelo menos na área didática acadêmica. Eu também faço parte de um grupo de extensão e eu sempre que eu venho falar disso, eu represento esse grupo, né, que é o Ecotrup, que é o grupo do próprio Centro Universitário de Mauá, do curso de Ciências Biológicas, né? Então nós temos essa extensão universitária chamada Ecotrup e voltados para essa situação, essas situações mais externas. Muito bem, após assistir esse brilhante trabalho, quero deixar isso ressaltado pela WWF, né, chamados Vida sobre o Mar de Petróleo, eu venho falar com vocês a respeito de um desespero praticamente, né, porque toda vez que acontece uma situação ambiental, seja ela por crime ou natural, né, nós tivemos agora há pouco tempo a questão do fogo no Pantanal, né, que ainda se discute se é natural, se é artificial, mas era necessária essa conversa toda, né? O que a gente vê é um certo despreparo, né? Principalmente em nível de governo e segurança pública,
no acionamento de planos de contingência. O que são esses planos de contingência? São planos que se acessa em acidentes desse tipo, né? Onde você começa a viabilizar verbas, pessoal, material, essa coisa toda, tá? Então, outra vez, né, nessa questão que começou lá em agosto, né, de 2019, me parece, né, que a causa mais citada seria um vazamento de um navio, que até hoje não foi comprovada essa versão, chamada Bobulina, que é um navio grego, e esse petróleo teria sua origem na Venezuela, né? E aí surgiu até uma conversa catastrofista, que a Venezuela tinha feito de propósito. Eu não sei o que a Venezuela, né, vai querer fazer um ato desse tipo sem assumir, né? Geralmente quando se faz um ato terrorista, um ato desse tipo, se assume, né? Olha, foi por isso, a gente vem reivindicar isso, senão não houve nada disso. Não há um ganho para nenhum dos dois países, não há perda para nenhum dos dois países. Perda sim, né? Aparente para uma sociedade capitalista em relação à sociedade mais autoritária. Então, não existe isso, né? Na verdade, isso aconteceu mesmo, né? A gente quer crer que se foi por conta de um problema humano, né, foi provavelmente por uma situação de falha de material ou incompetência, né, de pessoas envolvidas em algum processo. Não vou entrar em detalhe aqui, nesses processos eles estão sendo ainda avaliados. Essa companhia se julga totalmente inocente, não há, mesmo porque a quantidade de petróleo que chegou aqui, por volta de 4.500 barris, né, que chegaram aqui na costa, né, e lá a gente tinha uma quantidade no navio que seria de 2,5, não é milhões, né, de litros no navio, né? Então a conta não fecha, teria que ter mais no navio, né, vazando. Outra coisa que não cabe muito na minha cabeça é que dizem que essas coisas estavam em barris. Como é que esse petróleo, né, que é uma massa crua de óleo, né, como é que essa massa crua de óleo saiu dos barris, né? Porque não chegou barril, chegou o óleo. Aqui, foi feita uma transferência, foram fazer uma transferência. Tá, então se foram fazer uma transferência, então não estava em barril, né? Já está em tanque. E houve um vazamento. Tá, houve um vazamento, ninguém falou nada, ninguém alertou ninguém tentou conter esse vazamento de alguma forma, né? Simplesmente deixou-se vazar 4,5 milhões de barris de petróleo, né? Então está muito estranho isso, né? Muito estranho. Agora me fale uma coisa, né? Com a minha cara. Um país por volta de 8.000 quilômetros de costa tem um descaso com essa costa que é uma coisa assim histórica, né? Histórica. A gente vê desde a Mata Atlântica, né, com a chegada, você vê dos biomas brasileiros, né, o que mais sofreu aí no passado foi a Mata Atlântica. Por quê? Porque nós tivemos a chegada, né, desses colonizadores, né, no litoral, né? E o litoral, o primeiro bioma a ser encontrado era a Mata Atlântica, né? Então nós já começamos aí meio que atravessado nesse bioma, né? E a costa brasileira, por incrível que pareça, né, tem uma certa importância aparentemente turística, né? E hoje a gente sabe que essa costa, né, ela é muito mais do que turismo, né? Ela envolve
uma questão econômica, ela envolve uma questão social importantíssima, tá? Uma questão até que eu nem gosto de falar, mas é uma questão estratégica, né? É um país que tem uma varanda enorme voltada para o mar, né? Então, uma questão estratégica também, né? Então, nós temos a Marinha preocupada com isso, a Marinha sempre tomando a frente, né? E nesse acidente, aparentemente, as coisas demoraram a vir, no sentido governo-resolução, né? E aí o que eu vejo novamente? Né? Um número grande de brasileiras, e às vezes até estrangeiros, se empenhando, né, em nome de ONGs, né, em nome de voluntariado. Eu acho lindo isso, né, acho fantástico. Mas não devia acontecer nessa proporção que a gente vê nesses filmezinhos, né, que é uma sequência de 6 filmes. E você vê que em todos eles é sempre citado a ONG, as ONGs, né, as universidades. E cadê o governo? Né? Cadê a Marinha? Então a gente vê uma situação, novamente, que depende de indivíduos bem empenhados, né? Totalmente envolvidos com essas causas, mas despreparados nessa escala, né? A gente sabe que as ONGs, elas têm uma escala de ação, né? Uma escala que vai desde situações de educação ambiental até algumas ações ambientais, mas dentro da escala deles, não é? De repente você tem um vazamento, né, que pega uma área enorme. Eu peguei aqui um dado, né, dos manguezais, que são 14 mil quilômetros quadrados de manguezais afetados, né, que é um bioma extremamente importante para a vida marinha, né? Tanto a vida marinha do próprio mangue, quanto da vida marinha que faz uso dela, né, desse mangue em determinadas situações, a gente sabe disso, tá? Então, e também as famílias envolvidas com o mangue, a gente sabe que essas famílias, elas caçam crustáceos, principalmente caranguejos, né, e alguns mariscos, tal, e vivem disso, né? E essas famílias perderam esse ganho de uma hora para outra por uma causa que até agora não se tem certeza do que aconteceu, né? Então, eu acho assim, muito bacana essa questão amadora, o bom amadorismo brasileiro, né? De querer resolver, de querer fazer, vou lá para a praia, arrastar, fazer rede de contenção. Meu Deus, nós temos 8 mil quilômetros de costa. Nós não temos rede de contenção suficiente, rede de superfície. E aquela rede com boia que desce uma trama, né, que segura essas coisas. O petróleo está na parte de cima, né, e retém isso, né. Tiveram que fazer com garrafa PET, né, aquela coisa de educação ambiental mesmo. Estou deixando claro que eu não estou contra isso. Eu só acho que a gente talvez não precisasse disso se a gente tivesse as boias adequadas, né, fornecidas pelo governo federal, estadual e o que seja, tá? Então, a gente nota que isso aparece, né, em situações desse tipo. Porque a própria, aí é um meia-culpa, meia-culpa que eu falo em nível de população brasileira, né? A nossa falta de cuidado prévio, para variar. Eu trabalho com ecologia, e a gente sabe que a ecologia, ela se faz, né, no hoje, prevenindo o amanhã, e aprendendo com o passado, né? Então, aqui, a gente está discutindo o que nós aprendemos, né, com essa situação, né? Nós aprendemos que o Brasil novamente não trabalha a prevenção, né? Ele trabalha mal, né, a resolução do problema, né? Acabamos resolvendo a duras penas, né,
a gente vê regiões conhecidíssimas, né? Como Abrolhos, que é uma região fantástica, uma reserva maravilhosa, né? A questão de Canavieiras, né? Que também sofreu bastante, a, a Costa dos Corais, em Pernambuco. Então, a gente vê uma situação triste, onde você vê pessoas louváveis, né, se intoxicando, porque em muitos lugares as ONGs nem tiveram como bloquear essas pessoas. Fala, gente, tem que botar luva. Esse óleo, em particular, é um óleo altamente tóxico, né? Então traz alergia, traz náusea, dor de cabeça, e sabe lá, num futuro, o problema que isso vai deixar aí como um legado, né, para essas pessoas que foram lá socar a mão ali, né, naquele óleo, pegar com a mão e trazer, né, para recolher, né, numa boa vontade maravilhosa, mas correndo risco, sem nenhum tipo de estrutura fornecida pelos órgãos oficiais, né. Então, outra vez, eu me sinto como brasileiro, né, como pertencente a uma família onde a gente tem pai e mãe que simplesmente renegam a gente, né? Renegam a gente, e quando acontece alguma coisa em casa, somos nós que temos que resolver. Nós estamos sozinhos nessa parada, né? E aí nós pegamos e começamos a gerenciar coisas que não são da gente, né? Ou que não são da gente, não, são da gente, mas que não estão, né, nos níveis de investimento, de estruturação, de previsão que poderia vir de órgãos oficiais, né? Outra coisa que a gente viu, inclusive por conta de terminar isso, que não terminou, né? A verdade é essa, né? Terminar isso, eu não estou dando muito detalhe sobre o fato, né? A ação do óleo nos animais, né? Porque o videozinho mostra muito bem, tá? Eu não vou tirar o mérito deles, né? Vocês assistiram e assistam de novo, para vocês entenderem, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui. Poderia falar de branqueamento de coral, falar disso tudo. Mas eu acho que o mais importante nesse vídeo, e nesse vídeo que eu estou tendo com vocês, nesse bate-papo, é a gente entender a questão política ecológica, vamos colocar assim, né? Porque acidentes dessa magnitude saem da mão da gente, né? Acidentes, por exemplo, cai uma árvore mal posicionada, sozinha, sem proteção, sobre um carro. Isso é uma coisa que é resolvido pelo bombeiro, por situação. Agora, de repente, né, você não tem estrutura numa costa para proteção em relação a um mega acidente desse tipo. Foi mega, né? Que ainda está sendo, né? Tem mangue aí que até agora ele está recuperando, e olha lá, né? Então são coisas que não são mais noticiadas. É outra coisa que acontece também, né? A gente, quando acontece problema, todo dia tem notícia, né? Aí, quando esse problema aparentemente deixa de ser algo muitas vezes associado ao turismo, né, que iria para essas costas aí, não puderam ir e tudo mais, aí começa a diminuir o volume de notícia, e aí só quem é engajado é que vai ver um ou outro documentário, né, sobre isso, que vai passar num canal fechado ou numa rede aí que se propõe a fazer isso, né? As grandes redes ficam omissas a partir daí, né? Então, parece que as coisas vão se sucedendo e aí se larga de trás e começa a cuidar do outro, né? Não quer dizer que a pandemia não seja importante. Evidentemente, a pandemia hoje é o foco de todas as emissoras, né? Mas, será que nós temos que ficar quietos com relação a outras coisas que aconteceram, né? Nós temos que parar de falar de outras coisas, só vamos falar disso, né? Ou nós vamos falar disso, pandemia, e disso, acidente de petróleo, e disso, aquecimento global, e disso, descaso com o Pantanal, e disso, descaso com a Amazônia, né? Parece que as coisas dormem, né? E esse vídeo, e esse papo, parabéns o pessoal
que está fazendo esse trabalho com a gente, né? Que nos convidou para isso. Estou muito feliz, inclusive, são ex-alunas, né, que eu fiquei muito feliz de ser chamado. E sei de colegas que estão participando também desse projeto. É isso, né? É isso. A Prefeitura de Ribeirão, pelo menos nesse aspecto, está perfeito, né? É isso aí. Nós temos que vir a público, nós temos que falar. Chama a gente, vamos conversar, vamos trazer o lado, né, pensante disso, não que outros lados não sejam inteligentes. Eu estou falando pensante porque a gente mastiga isso, digere isso, conversa isso, né, o tempo todo. O tempo todo a gente está pensando isso, né? Então não vamos deixar as coisas morrerem, né? Principalmente com esse legado que a pandemia trouxe, esse legado virtual. Aí, um momento interessante para a gente trazer pessoas para discutir isso. Eu sei que o Garla esteve aqui, um amigão meu, fez aí um trabalho, né? Então vamos bater papo, vamos conversar, vamos trazer o que a ciência, né, está pensando sobre isso, né? Porque, veja bem, essa pandemia deu um sinal muito forte que a ciência está fragilizada nesse país, né? Porque, não, mas é o governo. Tá, mas é o governo, mas quantas pessoas comungaram com o governo? Quando eu digo governo, governo federal, que todo mundo sabe, né? Não preciso me omitir, né, com relação a isso, a posição, né, desse governo com relação a atitudes científicas e anticientíficas, né? Porque parece que existe uma gradabilidade pelas questões anticientíficas ou não científicas. Não vamos falar anti, mas vamos falar não científicas, né? Então, nós precisamos mais que nunca agora, né, fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com relação a esses problemas, né? Por que o Brasil, tendo 8.000 quilômetros de costa, né, não tem boia de contenção para petróleo? E vou mais longe, tá? Esse petróleo veio da Venezuela? Tudo bem, veio da Venezuela. Mas aonde que a gente tira petróleo? Já teve acidente, já soltou um bico lá de baixo, deu um problema danado, eu não lembro o ano agora, tá? Então, até quando nós não vamos ter boia de contenção suficiente? Sendo um país que faz exploração de petróleo offshore, né? No mar. Não é estranho isso? Né? Então, parece que o Brasil, ele tem uma relação com o mar, assim, oba, vamos à praia, vamos usar lá a praia, sabe aquela música? Mais ou menos isso, né? Só. Parece que o mar é praia, cerveja, sol, né? E o que é pior, né? Toda essa questão que envolveu uma multidão de pessoas que vivem no mar, direto ou indiretamente, inclusive do próprio turismo, né? Essas pessoas recebiam, final do ano, férias, recebiam pessoas aos milhares, né? E de repente essa situação bloqueou isso e terminou, deu de cara com a pandemia, né? Terminou assim, né? Liberou um pouco. A hora que a coisa pegou, passou o primeiro do ano ali, a coisa veio, chegou março, pum, caiu a pandemia em cima. Então, o que aconteceu com essa população caiçara, né? O que aconteceu com eles com relação a isso? Porque já estava, né? Já tinha tomado pancada do óleo, né? De repente vem a pancada do vírus, né? Então são coisas que vão se somando. E isso pode levar a uma situação social muito grave e que fica meio escondida, né? Fica meio escondida. Porque não é uma população que vive em grandes centros, né? Não é uma população que aparece lá no Rio de Janeiro, São Paulo, né, Porto Alegre. Não, são cidadezinhas pequenas, né, de pescadores que vivem ali, né, naquela situação. Por sorte foi feita uma análise, né, usando a ciência novamente, ainda bem, né, que foram buscar a UERJ no Rio, né, para fazer
coletar amostras, você tenta amostras coletadas em vários pontos do oceano, acho que foi em Canavieiras, e para ver, né, até que ponto os peixes foram afetados, né, ou estavam afetados, porque aparentemente não, né? Muitas vezes acontece isso. Esse problema desses poluentes, né, muitas vezes ele se infiltra na cadeia trófica, né, na cadeia alimentar, e vai bioacumulando nos indivíduos, né, e isso vai biomagnificando. Então vai pegando um número maior, né, de indivíduos na teia alimentar, e a gente está lá, né, no final de muitas dessas cadeias, e a gente pode estar recebendo isso sem o animal demonstrar. Tá? Então tem muita substância tóxica, né, que a gente trabalha isso, né, como agrotóxico, metal pesado, mas também o petróleo, que é uma coisa que não tem uma excreção fácil, né? Então o que acontece? Principalmente seres que têm metabolismo lento, né, eles demoram para trabalhar isso. O vídeo traz a história daquela tartaruga, né, que deu um tempão de trabalho. Por quê? Porque o bicho tem metabolismo lento, né? Não tem um controle térmico adequado, aquilo leva um tempo. Então você passa a ter uma dificuldade. Só que, né, a tartaruga marinha é um exemplo do que pode acontecer com a gente no lugar dela, né? Porque a gente acaba ingerindo isso, a gente não pode até não ter posto a mão naquilo, mas a gente pode ter ingerido isso, e isso está fazendo parte do nosso organismo, porque sabe lá, né, o que está acontecendo. E aí foi feito esse teste, e aparentemente esses animais não estavam contaminados com esse óleo, e se liberou aí a venda, né? Então, sorte, ainda bem, né, mas poderia dar ao contrário, né, e se perderia tudo. Então, vamos começar. Essa semana mesmo me perguntaram, eu estou aqui com vocês hoje, e hoje é dia 3, né, 3 de abril. A gente tem junho agora, no meio ambiente, e me pediram para fazer, né, falar algo sobre o meio ambiente, 1 minuto e meio. Pedi para um professor ecólogo falar 1 minuto e meio sobre o meio ambiente. É pedir para você fazer uma síntese, né, do origem das espécies inteira em 1 minuto. Né, uma CAP, vai, poupe. Veja, eu sou contra isso, sabe? Essas coisas de dia disso, dia daquilo, né? Mas eu me convenci de que eles são importantes. Mudei minha ideia, né? Porque boas pessoas mudam ideias, né? Não é como algumas que a gente tem conhecido ultimamente, né? Boas pessoas toleram ideias novas, né? Mudam ideias, aceitam ideias novas, né? Então essas pessoas, né, merecem o nosso aplauso. E eu estou me aplaudindo de ter feito isso. Mudei minha ideia, eu acho que sim. Mas não é para plantar árvore, tá? Não é para ir lá jogar comidinha pro peixe. É para parar e fazer isso que nós estamos fazendo aqui, agora, nesse momento. Vamos conversar? Vamos? Vamos falar sobre praia, vamos falar sobre oceano, vamos ver o que está ocorrendo, o que tem que ser feito, o que já foi feito, o que não foi, né? Vamos parar de xingar a ONG, como a gente tem visto muito, uma generalização, né? Que ONG é bandido, né? Porque né? É o que vendem, é isso que vendem por aí. Vocês viram tanto nesse vídeo que ONGs trabalharam. Como toda instituição, gente, como tudo na vida, tem instituições respeitáveis e não respeitáveis. ONGs também tem, mas não podemos generalizar, né? Para falar de alguém, nós temos que ter prova, nós temos que mostrar que aquela instituição agiu errado. Então vamos parar de ficar jogando, né, porcaria sobre gente que está trabalhando, sobre gente que está fazendo a coisa certa, né? Já que acham que tem ONGs aí que são, entregue
né? Vamos expor essas ONGs, porque elas estão denegrindo o trabalho de ONGs que eu conheço, inclusive já trabalhei em duas, tá? Que eu assino embaixo, sem nenhum tipo de problema, que eu conheço. Então vamos parar de falar ONG, pum, né? Pum. Brasileiro é muito assim, né? Brasileiro eu falo porque é o nosso povo. Eu não posso falar o paraguaio, o argentino, eu não sou. Eu tenho que falar brasileiro. Fala, tá falando mal do brasileiro. Eu não estou falando mal do brasileiro, estou falando mal de mim, né? Do meu povo. Então, de quem que eu posso julgar? Posso julgar o meu povo e eu, tá? Então, o que eu vejo é o seguinte, né? A gente precisa sentar, chamar representantes sérios, tem muitos nesse país, né? Para discutir essa questão num dia daquilo, tá? É um dia do mar. Vamos lá, sentar, vamos falar sobre o mar. Então vamos falar sobre o mar. Uma semana a gente fala sobre o mar. Aí os outros 364 dias, nós vamos executar aquilo que a gente ouviu, que a gente achou legal. Tá? Vamos pegar um pedacinho, uma coisinha boba, né? Que parece boba, mas é imensa. O Gara deve ter falado isso para vocês. Questão de plástico, né, no oceano, aquela questão da redução do canudo. Então, de repente, eu não sou um caiçara, eu não sou um homem do mar, né? Eu vivo aqui em Ribeirão Preto e não tenho essa característica. Mas eu posso evitar que esse canudo não chegue lá, não usando. Então, essas pequenas coisas, essas pequenas mudanças, tendo em vista que essa mudança é muito maior, não no fato de não usar o canudo, mas no fato de pensar em não usar o canudo, isso é uma mudança legal, porque isso vai fazer você passar para outra, maior, colaborar com uma coisa, com outra, porque você entrou naquele pensamento, que é um pensamento saudável, né, e que deve ser respeitado. Então, essas situações, quando as meninas me chamaram, eu fiquei muito feliz porque eu gosto disso. Eu gosto de vir aqui conversar. Infelizmente, o vídeo foi gravado, né? Mas eu gostaria até, se puder, que viabilizem, né, algumas perguntas, algumas discussões mais para frente. Viu, moçada? Mais para frente, né? Para a gente poder fazer essa troca, né? Mais pessoalmente, eu gostaria muito, gosto muito disso, tá? Ficaria muito feliz. Bom, é isso que eu tinha para falar, né? Infelizmente não é uma coisa da gente se orgulhar, e sim para lamentar muitas vezes, né? Do tipo de situação que a gente viveu. Estamos sujeitos a outras situações, passam muitos navios por aqui, tá? Nós temos várias plataformas de petróleo trabalhando nesse momento, né, na retirada desse óleo. Então a gente precisa começar, e isso é muito legal, porque eles falam muito disso lá nos vídeos, né? O que a gente aprendeu, né, com isso, né? Nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que está na hora de trocar, né, situações políticas, né, econômicas. Planos de contingência tem que ser ativados mais rápidos, de forma mais rápida, né, para que a gente tenha menos danos, né, por conta de inserção aí de investimentos e materiais para a gente poder trabalhar, e pessoal adequado, né, para trabalhar com isso, né. Você vê, né, o Canadá, questão do incêndio lá no Pantanal, né, o Canadá tem aviões preparadíssimos, nem pousa, né? Passa em cima do lago, carrega a água, joga em cima, né? Nós temos tanto bioma, né? O Brasil é campeão em bioma diferente, diversificado. E nós não temos um equipamento que tem essa capacidade, né? Então, será que a gente não teria que investir, né, nesses equipamentos, né? Tendo em vista que nós temos 8.000 quilômetros de costa, será que nós não temos que investir mais, talvez até via marinha? Não estou falando que eles estão errados, né? Às vezes eles ficam imobilizados, que eles dependem de outros comandos, né, para poder agir, né? Quando chegou em Abrolhos, eles tiveram uma atitude lá em Abrolhos,
talvez a coisa esteja emperrada em outro nível, né? Então, será que não valeria a pena investir a Marinha? Porque guerra, provavelmente, aparentemente, o Brasil não está em vias de, né? Mas a Marinha, a Aeronáutica, vocês viram aí na questão da Covid, né? E essas instituições, elas têm função importante, tá? De levar medicamento, levar oxigênio. Então, é um pessoal preparado para mega operações de guerra. Então, isso é uma guerra, né? Contra uma situação ambiental. Por que não municiar essas forças armadas, né? Para que elas tenham um preparo com a gente, por exemplo, né? A respeito de ambiente, a respeito de uma visão melhor, né? De uma situação ambiental. O pessoal da Marinha mais focado no litoral e mar, né? O pessoal do Exército mais para dentro, a Aeronáutica todo o território, por conta de logística, né? De ação rápida. A gente poder discutir com eles isso. Será que um helicóptero, né, da Aeronáutica, será que um homem da Aeronáutica, ele tem preparo para pousar em algum lugar, não tem um animal precisando de ajuda ali, numa situação de emergência? Ele não tem, ele precisa levar um veterinário e tal. Talvez a gente preparasse esses indivíduos que vivem nessas regiões, né, para ter umas primeiras ações ali, iria minimizar muito, né, problemas mais sérios. Então, talvez esses dias, essas semanas, essas coisas que a gente tem para discutir, tá, tenha que vir nesses momentos, onde a gente vai criar esses eventos, né? Então, o evento serve para isso, esse evento serve para a gente fazer isso. Depois nós vamos para casa, vamos para o trabalho e vamos executar. É isso que a gente faz. Uns mais, outros menos, né? Eu tenho que executar, eu estou dentro da faculdade falando com os alunos o tempo todo, estou no ensino médio, comento com eles, né? Então eu tenho um acesso. Outros podem mudar na atitude pessoal, né? Certo? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Agradeço de novo, de coração, esse convite. Fiquei muito feliz. Espero ter atendido ao esperado. Grande beijo.